Uma boa noite a todos os nossos irmãos. Estamos aqui mais uma vez nos sintonizando, né, mediante essa plataforma online, onde todas as quartas-feiras nós dedicamos essa meia horinha para podermos nos conectar em pensamentos, em sentimentos, sobre a luz da doutrina espírita, quando a gente se propõe a realizar um estudo conjunto com os nossos irmãos dos ensinamentos que o Cristo nos deixou mediante, as disposições que Kardec legou para todos nós. Então, como de costume, nós vamos pedir aí para nossa turma colocar a água aí no recipiente ao lado para que ela possa ser fluidificada, não é mesmo? Aqueles irmãos que estão realizando tratamento de Leighton ou que se sintam nessas condições, de receber aí a assistência da espiritualidade maior por algum mal que se acomete, que ela possa aí reservar um canto aí da sua casa mais sossegada, onde ela possa se deitar e aí, realizando os estudos juntamente conosco, certamente a espiritualidade maior ali comparece e vai atuar na medida do merecimento de cada um de nós. Então, nesse momento, nós vamos realizar a nossa prece inicial, pedindo a todos os nossos irmãos, conectados num só sentimento, num só pensamento de amor e bondade, rogamos que o Mestre Jesus se faça presente, nos intuindo, nos assistindo a todos nós, nos intuindo das boas palavras, que os nossos irmãos que ora escutam, vão escutar os nossos ensinamentos, que também possam compreender as nossas palavras, de forma a alcançar as cordas mais profundas dos seus corações, para que um hino de louvor, não é mesmo? Nós possamos todos ao final cantar ele em benefício do nosso Mestre amado Jesus. Que a espiritualidade presente também no lar de cada um dos nossos irmãos assistam a todos, levando a paz, a saúde, a concórdia. E assim então, agradecidos que somos, Mestre amado Jesus, pela oportunidade de mais essa noite de estudos, pedimos a sua permissão para darmos início às nossas atividades. Que assim seja. Muito bem. Durante a semana em que nós nos preparávamos para podermos realizar esse estudo dessa quarta-feira, a gente pedia à espiritualidade maior que pudesse nos intuir de um tema que pudesse também tocar o coração de todos, não é mesmo? E nada melhor quando a gente vai falar de um tema que a gente especialmente está vivenciando no momento de vida atual. Parece que aí a nossa alma fica mais sensível, nós ficamos com a nossa percepção um pouco mais acessível, para poder compreender todos esses mistérios divinos, tudo aquilo que a lei divina então coloca para todos nós e está à disposição de todos nós, mas infelizmente ainda pela nossa pouca evolução espiritual, pelo nosso apego às questões materiais, nós não damos vazão, não é mesmo? Para que essa compreensão possa se alargar no nosso entendimento e nós possamos então ir compreendendo cada vez mais o processo da nossa vida mediante a compreensão dessas leis naturais que regem todo o nosso universo. Não é mesmo? Então, é mesmo nas dificuldades, diante da dor, do sofrimento, que nós ficamos mais acessíveis à compreensão dessas leis divinas. E me parece uma constante para todos nós, principalmente no momento especial que nós atravessamos, a nossa casa, o nosso planeta Terra, não é mesmo? Quando ele se prepara para fazer essa transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração.
esse momento de transição é esse que nós iniciamos. E aí a espiritualidade maior já nos alerta, não é mesmo? Para tamanha as dificuldades que nós enfrentamos e enfrentaremos. Então, eu achei um tema muito propício para que a gente pudesse trocar algumas ideias, algumas reflexões sobre ele, o tema, que é simplesmente a dor. Quem de nós não tem facilidade de falar sobre a dor? Porque é uma situação vivenciada por todos nós. Todos nós aqui encarnados na Terra experimentamos a dor de uma forma ou de outra, uns menos, outros mais, mas todos nós conhecemos esse tema profundamente, todos nós. Mas falar da dor do ponto de vista da doutrina espírita, quando ela então, Deus permite que ela venha à Terra para, de um lado, esclarecer as mentes, não é mesmo? E de outro, confortar os corações, trazendo entendimentos de coisas, nós podemos assim dizer, das leis naturais que regem todo o universo, que até então nós desconhecíamos, quando a nossa própria ciência ainda até mesmo contradiz. Então é Deus, na sua infinita sabedoria, se não misericórdia, sob o comando do Cristo, traz esses novos ensinamentos à Terra para que nós possamos então, nessa vida atribulada que nós experimentamos, possamos compreender a regra do jogo, aquelas regras a que a nossa vida está sujeita, está submetida, para que a gente possa então caminhar de uma forma mais suave. E para isso, importantíssimos que a gente possa compreender sobre a dor. Qual a razão de ser da dor nas nossas vidas? Por que razão uns experimentam mais dor, outros menos dor? Por que razão uns que experimentam mais dores sofrem menos, conseguem controlar a sua dor de modo que o sofrimento decorrente dessa dor não pareça uma coisa absurda, quando outros, experimentando dores menores, demonstram sofrimentos exagerados. Por que será que isso acontece? Depois a gente verifica pessoas que caminham conosco nesse atual plano reencarnatório, que a todo tempo estão experimentando situações dolorosas. O intervalo de tempo entre uma dor e outra é muito curto. E a gente verifica que são pessoas boas, que caminham, pelo menos tentam caminhar, de uma maneira mais correta possível, obedecendo às leis divinas, e ainda assim esses processos dolorosos são uma constante em suas vidas. Por que será? E por outro lado, nós verificamos também pessoas despreocupadas em poder atender o comando divino, em obedecer às leis divinas, sem muita preocupação com seu futuro do ponto de vista espiritual, agem diante da vida de uma forma descompromissada, na maioria das vezes contrária à lei divina, e ainda assim apresenta-se processos dolorosos, mas de uma forma muito mais espaçada. E a gente, sem conhecer o processo da dor, a sua natureza, a sua razão de ser, muitas vezes a gente se pergunta qual a justiça disso? Quando não, pessoas
que ainda não estão despertas para a questão da vida espiritual, imaginando que o processo da nossa vida se encerra em nós mesmos, no corpo de matéria, e com a morte do corpo físico tudo se extingue, ela imagina também que a busca aqui seria simplesmente incessante pela busca do prazer, ou então passando o tempo todo a correr, a fugir dos processos dolorosos. Tem pessoas que só imagina de ter uma doença ou de sofrer um processo doloroso, desespera. Pessoas que vão ao médico de forma antecipada a todo momento. E aqui não vai nenhuma crítica daqueles que são precavidos, né? Que uma vez ao ano, conforme a idade vai avançando, tem que ir ao médico para poder então já fazer uma análise prévia, né, da sua real situação física. Não é isso. Mas pessoas que gozam até de uma saúde relativa sofrem antecipadamente por processos degenerativos que nem experimentam, mas que já tem aquela preocupação de que se um dia experimentar, vão sofrer, e sofrem de forma antecipada. Como se fosse possível, né, de nós aqui, encarnados no nosso planeta Terra, fugirmos da dor. Então, é uma luta ingrata. E aí muitos, né, muito comum na casa espírita, no meio espírita, ou pessoas que circundam o nosso meio, dizer, o espírita gosta muito de falar da dor, né? O espírita é masoquista, ele gosta de sofrer. E a gente sempre relembra para os nossos irmãos, não é gostar de sofrer, porque nós não temos opção. Pela própria natureza da casa que nós habitamos, do nosso planeta Terra, pela condição evolutiva do nosso planeta e pela própria natureza dos espíritos que aqui habitam, nós vamos compreender que a dor é um processo divino, natural, que Deus coloca junto de nós para servir como alavanca para o nosso progresso espiritual. E aí muita gente não compreende, mas como assim? Deus então não está sendo justo conosco, porque fazer com que os seus filhos sofram para progredir? Será que não teria uma forma de Deus colocar aqui para nós uma vida mais tranquila, mais sossegada, sem muita tribulação que nos cause desconforto, que nos cause dor, que nos cause sofrimento, para que nós possamos então evoluir aqui de uma forma harmônica, tranquila, sossegada? Vamos trazer isso para a nossa realidade e nós vamos verificar que pela nossa própria condição evolutiva, nós não temos condição de experimentar essas situações para que nos faça progredir. Se você pegar uma pessoa, vamos pegar nós mesmos, vamos nos colocar nessa condição e servirmos de exemplo para o que nós vamos desenhar aqui. Hoje o Janeir, então, está com a conta bancária abarrotada de dinheiro, sossegado, não experimenta nenhuma anomalia no seu corpo físico, nenhuma doença, vamos assim dizer, está com seu físico em plena forma, não é mesmo? Nós temos os nossos relacionamentos afetivos, familiares, até então resolvidos. É claro que alguma diferença há, mas pelo menos no círculo mais estreito da família, vamos assim dizer, com a esposa, com as filhas, nós estamos tudo ok, com os pais, com os irmãos, tudo ok, dá tranquilo para estar levando. Ou seja, diante da visão de terceiros, fica mais fácil, né? Que nos circundam a nossa atual existência, as pessoas podem olhar e dizer, nossa, ele tem uma vida perfeita, sem dificuldade. E vamos imaginar que nós experimentássemos isso, cada um de nós aqui, vamos nos colocar nessa condição.
Que incentivo você teria para acordar amanhã cedo, né, nas primeiras horas do dia, e para poder ir labutar, trabalhar, desenvolver o seu intelecto, as suas realizações, tudo aquilo que você almeja para conquistar na sua vida, sendo que você já tem um dinheiro mais do que suficiente para você viver o resto dos seus dias. Que incentivo o nosso espírito, que impulso ele teria para promover naturalmente o seu progresso, se ele experimentasse aqui só prazeres, só alegria, só felicidade. Então, é sobre o tema da dor que nós ficamos maravilhados, porque na nossa busca, nós poderíamos buscar aqui no Evangelho, segundo a doutrina espírita, nós poderíamos também basear o nosso estudo única e exclusivamente no Livro dos Espíritos, que vai dizer lá para nós sobre a natureza da dor, por que o espírito sofre, por que Deus coloca como estímulo para todos nós. Mas não, nós resolvemos abraçar nessa obra de Leon Denis, um livro que a gente não vê ele muito estudado nas casas espíritas, pelo menos aqui em Capinópolis. A gente não fala muito dele, que tem o título O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro de algumas páginas, né? Nossos irmãos estão vendo aí a grossura dele. Ele finaliza aqui, essa edição, né? Finaliza aqui na página 561. Mas nós vamos verificar lá no final dele, lá no capítulo 26, vai falar única e exclusivamente da dor. Leon Denis dedica algumas páginas para explicar para nós esse processo natural que nos acompanha durante muito tempo em todas as nossas reencarnações aqui na Terra, ou em planetas outros dessa mesma natureza, desse mesmo grau evolutivo, dessa ferramenta fantástica que nos estimula ao progresso, que se chama dor. Então, eu achei interessante, apesar do texto ser um pouco longo, e o nosso tempo aqui é curto, mas alguns parágrafos que Leon Denis registra, que eu achei interessantíssimo da gente refletir aqui sobre eles, para que a gente possa observar, às vezes, por um outro ângulo, e quem sabe, não é mesmo? No final do nosso estudo, a gente possa abençoar a dor que nós então experimentamos. Acho que esse é o ponto central. É a busca, nesse momento atual que nós experimentamos aqui na Terra, eu acho que é uma busca interessante de nós galgarmos ela. E se nós conseguíssemos trazer para o nosso coração o entendimento de que a dor é abençoada no nosso processo evolutivo. Leon Denis vai dizer, tudo que vive nesse mundo, natureza animal, homem, sofre e, todavia, o amor é a lei do universo e por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Porque se Deus é lei de amor, por que nós sofremos? Ele já começa aqui dessa forma, o texto dele, quando vai falar da dor. Para ele vir mais abaixo, dizendo para nós que na humanidade, aqui, durante todo o nosso processo evolutivo, a dor é uma constante, ela segue nós em todo momento, todos os nossos passos. Ele vai dizer aqui para nós, e não é punição. Ah, mas há quem diz que muitas vezes nós sofremos por atitudes, atos praticados no passado. Isso significaria uma punição.
Não nesse ponto de vista. Se nós aprofundarmos um pouquinho, ele vai dizer aqui para nós, nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, o que é certo, o que é errado, a distinção do certo e errado, Deus é tão perfeito, é tão sábio, que ele inseriu dentro da consciência de cada um de nós. Então, a lei divina que rege todos nós, olha que coisa fantástica. Quando você age contrário à lei divina, ou seja, quando você erra, aquilo está gravado na sua consciência e você só vai se libertar daquilo quando você resgatar e corrigir o seu erro. Então não é Deus que impune uma punição. É a própria lei que rege o universo, é claro que ela é criada por Deus. É a lei de amor que está ali, que vigora. Mas a partir do momento que você transgride essa lei, que você comete os seus erros, os seus equívocos, gravado na sua consciência, a própria lei que nos rege, ela vai trazer para nós situações para que nós possamos corrigir aquele erro. E é corrigindo que nós aprendemos, que nós já resgatando aquele erro, entendemos, agora eu não erro mais naquilo. É muito simples, a lei divina, a lei natural, traz isso para nós de uma forma muito simples. Agora, ele vai dizer aqui para nós, a dor e o prazer são duas formas extremas da sensação que nós temos. Mas ele vai dizer que nós devemos passar por todo esse processo, conhecendo todas as dores físicas, as dores morais e todos os prazeres, para que nós possamos depois, então, não é mesmo? Discernir o certo do errado, para que nós possamos, experimentando dores extremas em muitas situações, entendermos o processo do sofrimento dos nossos irmãos que caminham conosco, desenvolvendo em nós a comiseração, a misericórdia. Tudo então tem uma razão de ser. Então, para aqueles que imaginam que nós possamos realizar a nossa evolução sem passar pelo processo da dor, infelizmente nós temos que dizer que pela nossa própria condição evolutiva, na condição de espíritos imperfeitos, o instrumento da dor é necessário para todos nós. Leon Denis vai dar um exemplo aqui de uma obra esculpida, uma obra depois de terminada, maravilhosa, esculpida no mármore, na pedra. Ela sai da pedra bruta, ela para ser esculpida, ela tem que ser talhada em processos dolorosos, para que depois ela apresente a sua forma reluzente, brilhando uma escultura formosa aos nossos olhos. Assim somos nós. Para que nós possamos fazer brilhar as virtudes, esse amor incondicional que Deus colocou quando nos criou todos simples e ignorantes, nós temos que desenvolver as nossas virtudes mediante os processos dolorosos que nós experimentamos durante as várias encarnações que nós nos submetemos. Então, olha que questão interessante. A partir do momento que nós compreendemos isso, nós que já um pouquinho de tempo atrás, nessa encarnação mesmo, muitos de nós experimentamos essa sensação. Nós passamos muito tempo da nossa vida correndo da dor. Mas eu não estou dizendo aqui que nós devemos buscar a dor, não é isso. Mas nós estamos sempre querendo correr dela. Quando um processo doloroso nos visita, a gente desespera, quer correr lá rápido para poder tomar algum remédio para tirar aquela dor de nós. Nós não nos perguntamos nem o porquê daquela dor. Nós não compreendemos, não queremos entender
nem o porquê que aquele processo de dor instalou no nosso corpo físico. Nós queremos combater imediatamente o efeito, mas não queremos conhecer a causa. E aí está o grande passo que nós temos que dar nesse momento. É claro que ninguém gosta de sentir dor. Uma dor extrema, você toma um analgésico. Mas você tem que ter a plena consciência de que enquanto o analgésico está fazendo efeito, você pode não sentir dor, mas ela vai voltar, porque você não combateu a causa. E aí, Leon Denis vai dizer para nós que para toda dor, ela combate, não é mesmo? Aliás, ela combate não, ela representa transgressões às leis naturais, à lei divina que rege as nossas vidas. Então nós temos que voltar para dentro de nós. Ela está mostrando que algo nós estamos fazendo de errado. Nós estamos conduzindo, tomando atitudes equivocadas perante a lei divina. Os excessos que nós praticamos. E aí o nosso corpo, a dor representa isso. Está gritando e dizendo para você, ó, para, pensa e muda a sua trajetória. Então, gente, nós vamos verificar que, na verdade, a dor para nós é uma bênção divina, porque ela vem para nos alertar de que nós estamos tomando um caminho equivocado diante da lei divina. Então, quem é você? Quem somos nós diante da dor? Você é aquele que revolta, que grita, que xinga, que corre, pega o analgésico e quer correr dela logo e esquecer dela logo? Ou você é aquele que a dor vem primeiro, você não grita, não xinga, não é mesmo? Você tenta controlar os seus instintos, os seus impulsos nervosos, com um sentimento mais controlado. Então você não desespera, você controla a sua dor naquele primeiro momento. É claro que se você tem que buscar um médico, um remédio, faz parte para que você possa amenizar aquela dor. Mas você vai fazer uma reflexão mais profunda. De onde vem essa dor? Eu preciso compreender que eu preciso me corrigir para que eu possa fazer com que o meu progresso ocorra, eu entendendo o processo divino que Deus está colocando para mim. Mas precisa ter coragem para nós fazermos isso. Porque muitos de nós nos perdemos no caminho. Muitos de nós achamos que nós viemos aqui para curar os outros. Não é? Na casa espírita isso é muito comum dentro da doutrina. A gente vai para o centro, a gente quer dar passe, quer orientar os outros, quer mostrar para eles. E é fato mesmo que muitas atitudes que nós temos diante da vida, elas nos patrocinam situações melhores, mais tranquilas, nos tira a vez daquelas situações escuras, aqueles sofrimentos sem fim naquele momento. Muitas atitudes ali vai amenizar mesmo, mas muitos de nós nos perdemos achando que a nossa função principal aqui é ajudar os outros e mostrar para eles os processos de cura deles. Quando, na verdade, a nossa função principal, o nosso objetivo principal aqui na nossa vida é nos curarmos primeiramente, é nos curarmos. Então nós nos perguntamos, você sofre? Eu sofro? Eu estou sofrendo agora, meu corpo grita de algo, sem falar as dores morais. Mas a dor física, nós estamos falando dessa agora, em especial a dor física. Você sofre? Então você para e pensa. O que significa essa dor para mim? Na minha consciência eu preciso buscar, eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso realizar essa reforma íntima, eu preciso agir quanto mais de acordo com as leis divinas para que eu possa amenizar o meu processo de dor. Ah, mas quem é bom também sofre. Claro, o próprio Cristo que não tinha resgate nenhum, processo evolutivo para ele, né, dentro desse quadrante do nosso mundo, do planeta Terra, ele não tinha resgate nada mais que aprender, ele veio só ensinar.
Porém, ele sofreu as dores do mundo inteiro, mas com um único objetivo, para mostrar para nós que ainda que seja um planeta, uma casa, que produza muitas dores, muito sofrimento, como ele experimentou na carne, é possível sofrer bem e que é através desse sofrimento que nós vamos fazendo que brote em nós as nossas virtudes. Veja no dia a dia, são nas grandes encruzilhadas da vida, nos grandes sofrimentos, que nós fazemos nascer o melhor em nós. É quando nós conseguimos nos desmaterializar. A gente dá valor muito mais às questões divinas, às questões espirituais, morais, do que na questão material, porque a dor nos humaniza, nos iguala a todos. Aí não é o seu dinheiro que faz diferença, a sua posição social que faz diferença. Não é. Ela nos humaniza, nos iguala a todos. Nessa hora você volta os olhos para o céu, fala: meu Deus, diante de tanta dor e sofrimento, o que realmente me interessa aqui? É nessa hora que você tem os grandes estalos e você começa a ter uma visão diferente na sua vida, uma visão mais espiritualizada, valorizando aquilo que verdadeiramente tem valor para nós na condição de espíritos imortais. Espíritos muito evoluídos também vêm à Terra na condição de missionários, que não tem nada aqui para aprender, mas vem para poder nos ensinar. Exemplo maior, o Cristo, mas nós temos muitos outros aí que vieram nessa condição. E que por serem já evoluídos, aqui na Terra, não deixaram de sofrer dores, não. Mas as dores que eles sofreram, e isso nós podemos estudar a vida deles aqui na Terra, eles sofrem de uma maneira tranquila, espiritualizada, sem muito alarde, sem desespero, de uma forma resignada, demonstrando o grau de evolução, de compreensão das leis divinas. E é essa a razão do nosso estudo, para que diante de tanta dor, sofrimento, nós possamos controlar os nossos impulsos elétricos nervosos naquele primeiro momento e entender que esse processo divino vem em nosso próprio benefício. E o que eu posso aprender diante dessa situação que eu estou experimentando? Se nós dermos esse passo diante da dor que experimentamos, nós vamos compreendendo e vamos, cada situação difícil que nós experimentamos, nós vamos tirando o melhor de nós e nos fortalecendo cada vez mais. E é isso que nós desejamos para todos os nossos irmãos. Nós estamos com o nosso tempinho vencido, agradecemos a oportunidade do aprendizado, a convivência fraterna com todos os nossos irmãos aqui, encarnados e desencarnados, e pedimos nesse momento a permissão de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, de toda a espiritualidade aqui presente, para darmos por encerrado os nossos estudos dessa noite de hoje. Gratidão, meus irmãos, gratidão.